Boa noite, pessoal da farmacologia. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula do sistema nervoso central, farmacologia do sistema nervoso central. Tá? É um assunto muito importante, pessoal. Nessa aula aqui, eu vou estar falando de temas que também de bastante relevância para o pessoal da psicologia, que está junto com a gente aí fazendo essa disciplina, certo? Mas também serve para o pessoal da odontologia. Correto, pessoal? Então nós vamos dar continuidade nos neurotransmissores. Nós havíamos parado na descrição de um dos principais neurotransmissores que circulam no nosso corpo, tá? Então aqui, a dopamina, pessoal. Essa parte aqui é um pouquinho textual, eu vou estar lendo para vocês e ao mesmo tempo que eu vou lendo, eu vou estar interpretando para vocês, tá? Então a dopamina ela vai controlar a estimulação e os níveis do controle motor, tá? Quando os níveis estão baixos no mal de Parkinson, por exemplo, os pacientes não conseguem se mover, tá? Então ela é responsável pela estimulação do controle motor. Presume-se que a cocaína e a nicotina atuam liberando uma quantidade maior de dopamina na fenda sináptica. Isso aqui é uma presunção, tá? Não tem nada ainda assim comprovado, certo? Então, o paciente que tem a doença de Parkinson, o mal de Parkinson, ele tem uma diminuição do controle motor quando os níveis estão mais baixos. Tá? Eles ficam com dificuldade de se mover. Então, um exemplo da ação da dopamina. Nós vamos falar agora da serotonina. Tá? Ele é um neurotransmissor importante também, pessoal. E com mais receptores e funções diferentes. Possui forte efeito no humor. Tá? Eles trabalham agindo no humor das pessoas, do paciente, na memória, no aprendizado, alimentação, desejo sexual e sono reparador. A falta desse neurotransmissor é a causa de transtornos depressivos, alimentares e sexuais e do sono. Então a serotonina interfere nessas coisas fundamentais do dia a dia, por exemplo, a memória, certo? Interfere no apetite sexual, no aprendizado, na vontade de se alimentar. Tá? Então ela é bastante importante, a serotonina, é um outro neurotransmissor. A acetilcolina, pessoal, também um outro neurotransmissor. O que ela faz? A sigla dela é ACH. Controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção e aprendizagem e memória. Alguns neurotransmissores, pessoal, vai coincidir, vão ter a mesma função, a gente não tem tudo divididinho, um faz isso, outro faz aquilo. Tem alguns que fazem funções dos outros também, tá? Ou semelhantes. Continuando, pessoal. Noradrenalina. O que a noradrenalina faz? A sigla dela é NA. É principalmente uma substância química que induz a excitação física e mental e ao bom humor. A produção é centrada na área do cérebro chamada de locus cerúleus e atua no centro do prazer do cérebro. Sua falta está associada a transtornos depressivos, tá? Então, por isso que a pessoa fala adrenalina, noradrenalina, é a mesma coisa, pessoal. É muita adrenalina, deixa você excitado. Então, a falta da adrenalina traz transtornos depressivos no paciente. O excesso, excitação. A falta, depressão, certo? Glutamato. O que o glutamato faz? O principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso é o glutamato. O glutamato atua em duas classes de receptores, os inotrópicos, tá? Que quando ativados exibem grande condutividade a correntes iônicas, e os metabotrópicos, agem ativando vias de segundos mensageiros, certo? O aspartato também é um neurotransmissor, atua como neuromodulador excitatório, de modo similar ao glutamato.
Glicina. O que a glicina faz? É um neurotransmissor aminoácido encontrado em todo o organismo e atua como neurotransmissor inibitório em neurônios do sistema nervoso central, principalmente a nível do tronco cerebelar e da medula espinhal. Também atua como anti-inflamatório, protetor celular e na modulação do sistema imune. A glicina, certo, vai atuar na cascata da inflamação, certo, pessoal? E realmente a gente tem eicosanoides relacionados com a glicina, tá? Na cascata do ácido araquidônico. Vamos continuar aqui. Ácido gama-aminobutírico, a sigla dele é o GABA. O que o ácido gama-aminobutírico faz? É um neurotransmissor também, é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, é sintetizado a partir do glutamato, o principal excitatório, ou seja, um neurotransmissor sintetiza outro neurotransmissor. Substância P, o que a substância P faz? É um neuropeptídeo que atua como neuromodulador, facilita processos inflamatórios, como vômito, enoscepção, resposta à dor. É secretada por macrófagos, eosinófilos, linfócitos e células dendríticas, além dos nervos sensitivos específicos. Ela também pode ser responsável pelo controle da respiração e da regeneração do tecido epitelial e nervoso e atua favorecendo a vasodilatação. Esses primeiros slides aqui, falando dos neurotransmissores, pessoal, é um pouco assim maçante, não tem, a gente tem que ler mesmo, porque para poder interpretar o que cada um dele traz, tem que fazer a leitura aqui e falar alguma coisa a nível de interpretação, tá? Mas terminando esses slides aqui, a coisa fica mais explicativa para vocês. Nós temos a neurotensina. O que a neurotensina faz? É um tridecaptídeo encarregado de regular o hormônio luteinizante e a liberação da prolactina e interagem com o sistema dopaminérgico. O luteinizante é quando o do ciclo menstrual, tá? Do corpo lúteo. Tá? E também ele é relacionado à liberação da prolactina, que faz parte da produção do leite, quando a mulher está amamentando, certo? Interage com o sistema dopaminérgico. Então a neurotensina tem essa função principal aí. Opiáceos, pessoal. O que são os opiáceos? Aí agora a gente já começa a entrar um pouco mais na parte da psiquiatria, da psicologia. Então, por exemplo, aqui a encefalina, endorfinas, dinorfinas são opiáceos que, como as drogas heroína e morfina, modulam as respostas à dor, relaxamento muscular e reduzem o estresse. Também estão envolvidos os mecanismos de dependência física, certo? Tá? Os opiáceos, eles entorpecem os pacientes, atuam diretamente no sistema nervoso central. Então, nós estamos falando da farmacologia do sistema nervoso central. Melatonina, pessoal, causa sono quando está escuro, regulando assim o ciclo claro e escuro, uma das partes mais importantes para o bom funcionamento do ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele relaciona o dia e a noite, ele fala da claridade relacionada ao dia e do escuro relacionado à noite. Esse é o ciclo circadiano, que prepara o organismo para maior ou menor produção de hormônios e enzimas dependendo do horário do dia, tá? Então, ela é importante no sono, para que a pessoa tenha um sistema regulador do ciclo circadiano, ou seja, durma no horário certo, porque a noite foi feita para dormir, tá? E o dia foi feito para ficar acordado. Nós temos a histamina, pessoal. O que a histamina está relacionada? No hipotálamo, a histamina regula funções térmicas e relacionadas ao despertar. No resto do organismo é importante para regular o fluxo sanguíneo e a resposta inflamatória. Todo antihistamínico, pessoal, ele tem um componente anti-inflamatório, tá? Então, a histamina está relacionada
a situações alérgicas, a reações anafiláticas, tá? De anafilaxia, que envolve processos alérgicos. Tá? Porém, ela tem um componente, ela tem uma resposta através do fluxo sanguíneo inflamatório, de combate à inflamação, certo? Anti-inflamatório, melhor dizendo. Orexígenos e anorexígenos. Orexígenos são responsáveis por causar fome e apetite, enquanto os anorexígenos produzem saciedade. Então, esses neurotransmissores aqui regulam esses dois setores aqui, de fazer com que a gente sinta fome e apetite, vontade de comer, certo? E também produzir a saciedade, ou não sentir a vontade de comer, tá? Tem remédios ligados a isso aqui, tem remédios que induzem a liberação dos anorexígenos, que vão atuar no centro da fome e a pessoa vai se sentir plena o tempo todo, saciada, sem vontade de comer. Aí vem o emagrecimento, tá? Só que os remédios têm muitos efeitos colaterais, têm reações adversas. Então, tem que ser feito, tem que ser prescrito com orientação médica. Bom, pessoal, agora a gente entrou num assunto mais tranquilo. A gente não vai ficar de muita leitura aqui, dá para explicar melhor, tá? Fármacos que atuam no sistema nervoso central, certo? Esses fármacos são chamados, pessoal, de psicotrópicos, tá? São fármacos de ação central. Eles atuam diretamente na psique, tá? Eles podem influenciar um paciente, ou seja, causar essa atuação de um modo seletivo ou generalizado, certo? Determinadas funções cerebrais, ou seja, são neurofármacos. A mesma coisa, os psicotrópicos são o nome semelhante a eles, que a gente pode denominar também de neurofármacos, tá? Fármacos que atuam no sistema nervoso, ou drogas psicotrópicas, é a mesma coisa. Então elas são drogas de ação central, certo? Que pode influenciar, quando eu falo ação central, é o sistema nervoso central, pode influenciar de modo seletivo ou generalizado em determinadas funções cerebrais, certo? E tem a outra denominação chamada de neurofármacos, que é semelhante. Tá? Eles se subdividem em que, pessoal? Em estimulantes, que estimulam o sistema nervoso central, eles excitam, deixam estimulado, e os depressores, eles deprimem o sistema nervoso central, tá? A pessoa fica mais letárgica, mais quieta, tá? Esses são os neurofármacos, as principais funções deles se subdividem em estimulantes, estimulação, e depressores, depressão, tá? Eles têm em comum, esses dois tipos de medicamentos, os que estimulam e os que deprimem, tá? Os neurofármacos, eles têm em comum uma alta solubilidade. Solubilidade vem da química, lembra a capacidade de uma substância dissolver na outra, que lhes permite ultrapassar a barreira hematoencefálica e atuar diretamente no sistema nervoso central. Assim como existe a barreira placentária, quando a mulher está gestante, para proteger o feto, existe a barreira hematoencefálica, tá? Que protege, de certa forma, o cérebro. Então, esses medicamentos já são fabricados na indústria farmacêutica, já com a capacidade de alta solubilidade, que vai permitir ultrapassar essa barreira hematoencefálica e atuar diretamente no cérebro, no sistema nervoso central. Continuando, pessoal. Então, os estimulantes, certo? Quais seriam eles? Nós temos as anfetaminas, nós falamos agora há pouco, os anorexígenos, a cocaína, a maconha, a nicotina, o LSD e similares. Aqui, pessoal, eu não estou mais falando de neurotransmissores, eu estou falando nos fármacos que vão atuar, ou seja, é algo externo, que vão atuar dentro do organismo, tá? No sistema, diretamente no sistema nervoso central. Nesse caso, provocando estimulação do sistema nervoso central. Tá? Então tem as anfetaminas, os anorexígenos. Mas nós temos neurotransmissores anorexígenos. Temos também, mas eles são também
os medicamentos que são fabricados na indústria fazem as mesmas funções de neurotransmissores, muitos deles, tá? Uns para antagonizar alguma ação do organismo, outros para fazer a ação desse organismo, inverter a situação. Então, a indústria farmacêutica produziu tudo isso que é semelhante à produção do organismo, tá? Todas essas substâncias aqui. Continuando. E os depressores, quais seriam? Nós temos aqui analgésicos opioides, pessoal. O que são analgésicos opioides? São aqueles analgésicos que entorpecem, são derivados do ópio. O ópio vem da papoula, certo? São narcoanalgésicos. Eles fazem depressão no sistema nervoso central, tá? A pessoa fica mais letárgica. Nós temos os anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, o próprio nome está dizendo, eles vão evitar as convulsões, que são aquelas reações que a pessoa desenvolve tremores, espasmos musculares, tá? Nós temos os antidepressivos, os ansiolíticos, os antiparkinsonianos, certo? Os antidepressivos, pessoal, eles são fármacos capazes de elevar o humor. Então, eles vão agir na baixa do humor, tá? Então, por exemplo, as substâncias, os neurotransmissores que são responsáveis pelo controle do humor da pessoa, tá? O antidepressivo, certo? O próprio nome está dizendo aqui, ele vai fazer o efeito oposto, certo? Ou seja, eles vão elevar esse humor. O que é o humor? O bem-estar, a pessoa está mais alegre, está mais disposta, certo? E os ansiolíticos, isso aqui é mais ligado à parte da psicologia também. O pessoal vai trabalhar muito com esses tipos de pacientes, tipos que tomam esses medicamentos, certo? Ou de certa forma até indicar esses medicamentos aqui. Então, os ansiolíticos, pessoal, o que os ansiolíticos fazem? Os ansiolíticos, eles são fármacos usados no tratamento de distúrbios causados pela ansiedade. Então, o próprio nome diz aqui, ansiolítico, para tratar ansiedade, tá? Antiparkinsonianos, pessoal. Antiparkinsonianos, o próprio nome está dizendo. O mal de Parkinson é uma doença neurológica. A parte neurológica vai ficando debilitada. Então, os remédios vão reduzir essa situação, esse déficit neurológico que a doença mal de Parkinson vai causando no ser humano, certo? Nós temos aqui os antipsicóticos. O que os antipsicóticos fazem? Eles são indicados, pessoal, no tratamento de psicoses, certo? Um exemplo de uma psicose. Esquizofrenia é o exemplo de uma psicose, certo? E os antipsicóticos, nós temos dentro deles os neurolépticos, que são uma subdivisão. Os neurolépticos é como se fosse uma subdivisão de antipsicóticos. Um exemplo aqui que a gente pode pensar, por exemplo, eles foram os neurolépticos foram os primeiros medicamentos usados no tratamento das alucinações e delírios, tá? Então, o neuroléptico é uma subdivisão de um antipsicótico. E o neuroléptico foi usado, certo? Primeiramente no tratamento de pessoas que tinham problemas de alucinação, de delírios, tá? Então, usava-se o neuroléptico. Ainda usa, também é fabricado, é usado, é prescrito até hoje, mas ele é uma subdivisão do antipsicótico, tá? Aí nós temos os relaxantes musculares, os próprios nomes estão sendo ditos aqui, tá? Para relaxar a musculatura de ação central, ou seja, eles vão interferir no sistema nervoso central e vai provocar um relaxamento muscular total no paciente ou quase que total, certo? E eles devem ser controlados a dose de prescrição, porque esse relaxante muscular pode induzir até a parada respiratória, pessoal, tá? O anestesista usa muito o medicamento à base de relaxante muscular de ação central para induzir a
fazer a parte pré-anestésica, a indução pré-anestésica, para o paciente relaxar e ele poder entubar o paciente, certo? Então vamos dar sequência aqui. Mudamos de sistema nervoso, pessoal. Agora estávamos no sistema nervoso central, falamos algumas coisas, alguns resumos, algumas observações. Agora nós vamos entrar no sistema nervoso autônomo, tá? Vamos fazer um resuminho sobre o sistema nervoso autônomo, certo? O que quer dizer, qual é a sigla do sistema nervoso autônomo? No sistema nervoso central, a sigla que a gente usa é SNC. No sistema nervoso autônomo, a sigla a gente vai usar é SMA, certo? Sistema nervoso autônomo. Ele contribui para a manutenção da homeostasia interna. Essa é a principal função do sistema nervoso autônomo. Posso perguntar na prova, qual é a função do sistema nervoso autônomo? Contribuir para a manutenção da homeostasia interna. Professor Marcelo, o que é homeostasia interna? É todo um controle, é todo um equilíbrio do funcionamento do nosso corpo, tá? A parte cardíaca, a parte de eletrólitos, a parte metabólica, tudo isso andando dentro de um valor de referência, denomina-se de homeostase, tá? Homeostase interna ou homeostasia interna, é a mesma coisa. Então, olha só, o que eu acabei de falar. Controla as funções vitais. Então, as funções vitais, como a atividade cardíaca é uma função vital, regulação da temperatura é uma função vital, o balanço hidroeletrolítico, tá? O balanço dos eletrólitos da água também é função vital, porque se tiver um distúrbio hidroeletrolítico, a vida fica incompatível, tá? O paciente vai a óbito. Influenciando nas funções, como diz, tudo isso aqui influencia na digestão, no metabolismo, na secreção exócrina, certo? Das glândulas exócrinas. Então, pessoal, o sistema nervoso autônomo, ele é importante para manter todo esse equilíbrio aqui, que é denominado de homeostasia interna. Correto? Continuando, pessoal. E ele se subdivide, tá? Em que? Qual é a subdivisão do sistema nervoso autônomo? Nós temos o simpático, sistema nervoso autônomo simpático, tá? Ou adrenérgico, que remete à adrenalina, certo? O que ele faz? Ele prepara o organismo para situação de estresse, luta ou fuga, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, simpático ou adrenérgico, prepara o organismo para situações de estresse. Como o organismo vai se comportar em situações de estresse. E nós temos também o sistema nervoso parasimpático ou colinérgico. Ele vai fazer o oposto, tá? O antagonismo ao adrenérgico ou simpático, certo? Então, o que ele vai fazer? Ação contrária à situação de estresse. Essa é a função do parasimpático ou colinérgico. Pessoal, vamos prestar bem atenção nessa parte, que ela, a primeiro momento, ela fica um pouco confusa para a gente entender. Eu vou estar destrinchando ela aqui da melhor maneira possível, mas tem que prestar bem atenção para não confundir, certo? Então, um é o oposto do outro. Continuando. Quais são os fármacos simpático-miméticos? Mimetismo, pessoal, lembra da biologia? O que quer dizer mimetismo? Mimetismo é aquela capacidade que o ser vivo tem de se adaptar ao meio. Por exemplo, o camaleão, ele mimetiza as cores do meio ambiente, do local onde ele está, para ele se disfarçar, para ele ficar mais protegido dos predadores. Então, é um mimetismo do sistema nervoso simpático, tá? Só que aqui nós já estamos falando de fármacos, e aqui em cima do sistema nervoso autônomo, tá? Que é produzido dentro do organismo, e aqui são fármacos que a gente vai colocar, ou seja, fármacos que vão fazer a mesma função que o sistema nervoso autônomo simpático faz. Então, por isso que são chamados de simpático, do sistema nervoso simpático, miméticos. Eles imitam o sistema nervoso
simpático, certo? Autônomo simpático, correto? Então aqui nós temos um comentário aqui, ó. Eles produzem efeitos decorrentes da ação simpática, foi o que eu acabei de dizer. Eles simulam a ação do sistema nervoso simpático. Exemplo, adrenalina, tá? Nós temos adrenalina endógena, que é produzida dentro do corpo, mas também tem adrenalina produzida na indústria farmacêutica. Então aqui a adrenalina, que promove a ação vasoconstritora local, tá? Aí a pessoa fica mais excitada, certo? Continuando. Nós temos os bloqueadores aqui, continuando em fármacos. Nós temos os bloqueadores adrenérgicos ou simpaticolíticos. Ou seja, a indústria produziu os fármacos que imitam, indústria farmacêutica, a ação do sistema nervoso autônomo simpático, certo? Só que ela também produz a droga, os fármacos que bloqueiam essa ação, certo? Faz o bloqueio do sistema nervoso simpático, certo? Ou são chamados bloqueadores adrenérgicos ou simpaticolíticos. O que é lise? Lise é quebra, separação. Então, ou seja, ela quebra a ação do simpático mimético. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falei para prestar bem atenção que num primeiro momento pode confundir. Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá? Quais e o que essas drogas fazem, tá? Elas inibem a ação adrenérgica, tá? A ação adrenérgica concebida aqui, ó, produzida pelo simpático mimético. Certo, pessoal? Então vamos lá. Exemplo de uma droga dessa, simpaticolítica, inibe a ação da droga adrenérgica. O propanolol, que é um medicamento, tá? É um fármaco. Todo mundo conhece esse remédio aqui, propanolol. Olha só, em pacientes que usam para tratamentos, o propanolol para tratamentos de hipertensão arterial, angina de peito, arritmias cardíacas, certo? Então ele vai inibir a ação adrenérgica. Então ele é um bloqueador adrenérgico ou simpaticolítico, certo? Esses pacientes a gente tem que tomar cuidado com eles, pacientes que têm arritmia cardíaca, têm problemas de pressão arterial, angina de peito, para que eles não façam mudanças posicionais abruptas. Mudanças posicionais abruptas poderiam ser mudanças de decúbito muito rápidas, certo? Ou qualquer movimentação, qualquer mudança rápida. Por quê? Porque o ritmo cardíaco dele está controlado, certo? Então pode sofrer muita alteração, senão eles passam mal. A pressão arterial também é a mesma coisa. Então, essa droga aqui vai controlar isso daí, tá? É um bloqueador adrenérgico. Continuando, pessoal. Aí nós temos, pessoal, as drogas parasimpático-miméticas. Novamente a palavra mimetismo aqui, ó. Só que agora é do parasimpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. Nós temos as drogas, os fármacos produzidos na indústria farmacêutica, que vão imitar a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, certo? Então eles aqui, ó, mimetizam os efeitos da acetilcolina, certo? Que é um neurotransmissor que ativa o sistema nervoso parasimpático. Então eles vão imitar, a droga vai fazer a mesma função, tá? Exemplo, pilocarpina, empregada para tratar xerostomia, tá? A xerostomia é a boca seca, pessoal. A pessoa não produz saliva, certo? Então, se ela não produz saliva, ela está numa situação adrenérgica, tá? E o oposto do efeito adrenérgico é o efeito colinérgico, certo? Olha aqui, vou voltar o slide lá para trás. Sistema nervoso simpático adrenérgico, sistema nervoso parasimpático ou colinérgico. Por isso que eu estou falando aqui, ó, da acetilcolina, ou seja, sistema nervoso colinérgico, tá?
A ação colinérgica. A acetilcolina é de colinérgico, que é um neurotransmissor que ativa o sistema nervoso parasimpático, certo? Então fez o oposto do simpático, do sistema nervoso simpático, parasimpático aqui. No caso, eu estou falando das drogas, ela vai fazer o oposto, tá? Não da substância produzida no próprio organismo. Exemplo. Acabei de falar agora há pouco, só voltei o slide para trás. Pilocarpina empregada para tratar xerostomia, tá? São fármacos parasimpaticolíticos agora. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a quebra, tá? Aqui a gente imitou a ação do parasimpático e agora aqui a gente vai imitar, vai criar a separação, a quebra, o oposto do parasimpático, certo? Então, o que eles fazem? Diminuem o fluxo salivar, certo? Aqui o fluxo já estava diminuído, o exemplo que eu usei, e a droga vai usar para combater, para tratar isso aqui, ou seja, vai estimular o fluxo salivar, a xerostomia. Eu usei o exemplo da xerostomia, tá? No caso aqui, a parasimpaticolítica, que vai fazer o contrário da parasimpatico-mimética, ela vai diminuir o fluxo salivar e a secreção das glândulas respiratórias durante a anestesia geral. Por que isso? Porque o paciente, quando está em anestesia geral, que é um coma induzido, se você não reduzir a produção, o fluxo salivar e a secreção das glândulas respiratórias, vai produzir muito muco, e esse paciente, na hora que ele acordar, ou na hora que ele estiver superficializando do processo anestesiológico, ele pode broncoaspirar, pode engasgar, pode afogar com esse músculo, com esse muco que fica represado lá, tanto vindo do fluxo salivar quanto da produção das glândulas respiratórias durante o processo da anestesia geral, que é um coma induzido, certo? Então ele tem que quebrar essa situação aqui. Aí o anestesista usa esses fármacos parasimpaticolíticos, tá? Então é um domínio, é um conhecimento da ação de cada fármaco desse, certo? Que atua no sistema nervoso central, que atua no sistema nervoso autônomo, para poder fazer a manipulação das drogas, ou seja, a aplicabilidade dessas drogas, tá? No sentido manipular, que eu quis dizer, é aplicar ela no tratamento, na condução de situações clínicas de pacientes. Correto, pessoal? Então nós temos aqui um quadro, uma tabelinha, que mostra a ação do sistema nervoso simpático e a ação do sistema nervoso parasimpático, tá? Ambos sistema nervoso autônomo. Então vamos lá, nós temos o órgão, nós temos o efeito da estimulação simpática, o efeito da estimulação parasimpática. Vamos interpretar isso aqui. Então no olho, pessoal, com relação à pupila, o efeito da estimulação simpática, o que acontece? A pupila dilata. Quando a pupila dilata, a gente denomina o quê? Como é que fala a dilatação da pupila? O nome técnico que se dá? Midríase, certo? A pupila está dilatada. No efeito da estimulação parasimpática, ela se contrai, relacionada à pupila. Quando a pupila contrai, ela é o quê? Miótica ou miose. É a mesma coisa quando você joga a luz diretamente no olho do paciente. Jogou a luz, a pupila contrai. Você tirou a luz, o paciente foi para o escuro, a pupila dilata para poder enxergar mais. Tá? Então aí você tem a ação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Você não controla isso daí. Tá? O sistema nervoso central é quando você controla. Há um controle, porque vem lá do sistema nervoso central. O autônomo não. O autônomo é independente do seu controle, da sua vontade, ele funciona. Tá? Glândulas gastrointestinais. Na ação simpática, ela faz vasoconstrição. Na ação parasimpática, no efeito da estimulação parasimpática, não faz nenhum, estimulação de secreção. Eu mudei aqui a linha, tá? Ela estimula a secreção, as gastrointestinais. As sudoríparas, na ação simpática, faz sudação. O que é? Produção de suor, certo? Na estimulação parasimpática não faz nada, nenhum. Coração, músculo miocárdio. Na ação simpática, a atividade é aumentada, aumenta a frequência cardíaca, o coração acelera. Na atividade parasimpática, diminui a atividade, certo? É o oposto.
As coronárias, olha só o que acontece nas coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, o músculo cardíaco. Na ação simpática há uma vasodilatação, para o sangue correr mais, certo? Se ele aumentou a frequência cardíaca, vai ter que aumentar a vasodilatação, certo? Se você fizer uma vasoconstrição, essa frequência cardíaca não tem como aumentar, porque o coração não está recebendo muito sangue, você tem que aumentar o aporte sanguíneo, então tem que dilatar o vaso, certo? Na ação parasimpática, há uma diminuição da atividade, certo? Do músculo do miocárdio e uma constricção das coronárias. Pode prestar bem atenção que é sempre o oposto um do outro. Quando não tem nenhum e tem os dois, um é o oposto do outro. Tá? Vasos sanguíneos sistêmicos. Por exemplo, a região abdominal. Na ação simpática, constricção. Na ação parasimpática, nada, nenhum. Músculo, na ação simpática, dilatação. Tá? Na ação parasimpática, nenhum. Pele, na ação simpática, constricção ou dilatação. Na ação parasimpática, nenhum. Pulmões, os brônquios. Na ação simpática, o brônquio dilata. Tá? Você precisa de mais brônquios dilatados para poder respirar mais. Na ação parasimpática, ele faz constricção. Vasos sanguíneos. Tá? Na ação simpática, eles se contraem, certo? Moderadamente. Na ação parasimpática, nenhuma ação. O tubo digestivo. A luz do tubo digestivo. Na ação simpática, diminui o tônus, certo? Diminuição do tônus e da peristalse. Peristalse é o movimento que ele faz para empurrar o bolo fecal, certo? Esse é a denominação de peristalse. Tá? Então ele diminui o tônus. O que é o tônus? O que é tônus muscular, pessoal? É um estado, pessoal, de tensão elástica do músculo, certo? É uma contração ligeira. Ela apresenta o músculo em repouso, certo? E que permite iniciar a contração rapidamente após o impulso dos centros nervosos, assim a gente podia dizer isso aqui. Isso é tônus muscular, certo? É a ação da musculatura, tá? No caso, a musculatura do tubo digestivo, tá? Na parasimpática, aumento do tônus, aqui de uma diminuição da simpática, aqui aumenta o tônus e do peristaltismo também. E os esfíncteres, que são os anéis que travam a passagem, tá? Em várias regiões do corpo nosso que tem esfíncter. Esfíncter esofagiano inferior, esfíncter anal, tá? O esfíncter lá na válvula ileocecal, tem vários lugares com esfíncter, certo? Então, na ação simpática, aumenta o tônus e na parasimpática diminui o tônus do esfíncter, tá? Pessoal, o nosso tempo aqui para a aula está se esgotando. É um assunto, ele é bem delicado para a gente poder estar explicando, tentando na videoaula dar o melhor exemplo para vocês e destrinchar isso aqui de uma forma que fique mais fácil, numa linguagem mais acessível para vocês entenderem, do que a gente ficar só na linguagem técnica. Mas nós vamos caminhando assim no passo a passo mesmo, tá, pessoal? Então, obrigado aí. E até a próxima aula. Vamos marcar aqui que a gente parou nesse quadrinho para a gente poder continuar. Uma boa noite a todos.